Você tem essa motivação na palavra de Deus. Ela é motivação espiritual. O primeiro fator dessa motivação é a verdade. É a sabedoria de Deus que está ao seu dispor, ao seu alcance. Segunda verdade, mensagem que nós ouvimos foi fé à esperança, baseada em Lucas 24, 13 a 35. A fé, todos juntos, a fé, confiança na palavra de Deus, é a grande experiência que faz toda a diferença. Essa é a experiência que não pode nos faltar. A experiência da fé, da confiança profunda na revelação de Deus, nos mandamentos, promessas e verdades dele. A partir dessa experiência poderemos ter todas as outras que Deus quer que tenhamos. Tem pessoas buscando experiência sem ter essa primeira. Terceira mensagem foi cuidado, ou melhor, sempre nessa vida nós teremos o melhor de Deus, pelo menos espiritualmente falando. E Ele vai nos dar o melhor se formos fiéis a Ele em todas as áreas da vida, porque Ele é um Deus que cuida dos seus filhos. Vamos falar juntos ali. Em toda circunstância o cristão é socorrido pela graça de Cristo, que lhe traz o maior bem espiritual. Quarto tema que nós vimos foi fraqueza ou poder. 2 Coríntios 12, 7 a 10 também. Muitas vezes, Deus não quer tirar nossas fraquezas, mas manifestar seu poder por meio dela. Quinto sermão aqui, felicidade à consequência, baseado em Mateus 5, 1 a 12. O cristão jamais deve buscar felicidade, mas sim santidade, que é o caráter de Cristo, que é a própria felicidade moral, espiritual. Você quer ser feliz, você precisa ser cheio da santidade de Deus, do caráter de Cristo. Isso é a própria felicidade moral e emocional. Nossos problemas emocionais, se não todas, algumas vezes vêm da falta de vivermos em santidade, de o pecado estar tendo lugar, tendo domínio em alguma área ou questão da nossa vida. Sexto sermão, esperança à transcendência. Transcendência também baseada em Lucas 24, 13 a 35. O cristão deve se encher da esperança cristã. Esta é a infalível inspiração ou motivação para vivermos acima e além das circunstâncias, sejam elas quais forem. Sétima mensagem que nós vimos, graça à segurança, baseada em 2 Samuel 9, 1 a 13. Queremos ter uma crescente segurança emocional? A chave é mergulharmos na graça de Deus. E o oitavo sermão, que foi domingo passado, o sofrimento, o teste, baseado em Gênesis 22, 1 a 18. O sofrimento é o principal método divino para a revelação da nossa verdadeira identidade espiritual. Se somos cristãos de fato ou não, se somos servos de Deus ou não, como Abraão. Então, todas essas mensagens, eu creio, estão disponíveis no YouTube. Você pode voltar lá e ouvir, não é? Às vezes a gravação não ficou muito boa, mas dá para você ouvir e receber o conteúdo dessas mensagens para a sua edificação, para a sua vida prática. Se você estiver meditando nas mensagens, meditando em casa, orando sobre elas e colocando em prática, então você estará sendo abençoado e motivado e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Espero que você não desperdice a graça de Deus, a palavra de Deus que tem sido enviada ao seu coração e à sua vida. E a mensagem número 9 dessa série é Deus o
sentido. Abra a sua Bíblia, esse tema de hoje. Os irmãos podem ler Salmo 73, 25 e 26. Vamos falar de novo esse versículo. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O salmista está dizendo: quem mais tenho eu no céu? Eu não tenho ninguém mais no céu a não ser o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também nada tenho na terra além desse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O salmista está dizendo: tudo que eu tenho é Deus, tanto no céu como na terra. Agora o verso 26. Juntos: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora você vai ler comigo ali João 1:1, numa tradução um pouco diferente. João 1:1, todos juntos. No princípio era o sentido, e o sentido estava com Deus, e o sentido era Deus. Essa palavra sentido aí é uma tradução exata, se não melhor, igual à mesma tradução, o significado é o mesmo que você tem na sua Bíblia, da palavra verbo. No princípio era o sentido, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o sentido, e o sentido estava com Deus, e o sentido era Deus. Queridos, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde informa o seguinte: a cada ano, 883 mil pessoas se matam no mundo. Isso é uma estatística do ano de 2015, e dizia que o número de suicídios no mundo estava aumentando. Então hoje já deve estar em torno de 1 milhão de pessoas que a cada ano se matam no mundo. No mesmo período, diz a mesma estimativa, no mesmo período de um ano, as guerras, homicídios e desastres naturais tiram a vida de apenas 669 mil pessoas. Quando eu digo apenas, é em comparação ao número de suicídio. Isso quer dizer que o suicídio mata mais do que as guerras, homicídios e desastres naturais juntos. E quais são as causas disso? As principais causas apontadas pelos especialistas são crise econômica, estresse, solidão e depressão. Essas são as principais causas apontadas para esse volumoso, esse espantoso número de suicídios no mundo: crise econômica, estresse, solidão e depressão. Mas, queridos, em minha opinião, a causa primária é filosófica, ou seja, é a falta de sentido na vida gerada pelas filosofias da falta de sentido que imperam, especialmente no mundo ocidental, em nossos dias. As filosofias da falta de sentido imperam no mundo, na humanidade, pelo menos há 3 séculos, desde o surgimento do iluminismo no século XVIII. E as filosofias da falta de sentido na vida são a causa primária dos suicídios no mundo hoje. A falta de sentido é a causa básica da insegurança do ser humano. A insegurança espiritual, emocional, social, financeira, conjugal, relacional. A falta de sentido na vida, a falta de razão para viver é a causa básica da insegurança das pessoas. A falta de sentido é a causa básica do estresse, da solidão e da depressão, que levam
as pessoas ao suicídio. Então, crise econômica, insegurança econômica, e todo tipo de insegurança, estresse, solidão, depressão, leva as pessoas ao suicídio. Sim. Mas qual é a raiz dessas causas? Qual é a causa dessas causas? A falta de sentido na vida. Preste atenção nisso. Um dos sinônimos da palavra sentido ou seja, essa palavra quer dizer significado, sentido, tem esses sinônimos: significado, razão, valor, essência, fundamento, propósito. Então é isso que quer dizer primordialmente a palavra sentido: significado, razão, valor, essência, fundamento e propósito. Com base nisso eu quero te perguntar: qual é o significado da sua vida? Qual é a razão da sua vida? Qual é a essência da sua vida? Qual é o fundamento da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Querido, essa pergunta não é banal. Ela não é sem importância. Essa pergunta é absolutamente decisiva. Ela faz toda a diferença. É uma questão de vida ou morte. Até literalmente, como a gente acabou de ver. Essa pergunta é uma questão de vida ou morte. Para sabermos qual deve ser a sua resposta correta, vamos verificar qual era o sentido da vida, qual foi o sentido da vida de 3 pessoas da Bíblia. Primeiro, todos juntos, e nós vamos ter que ler os textos que não tem jeito, então você não cansa não, porque não adianta. Juntos, porque Jó amou e serviu a Deus. Porque Jó amou e serviu a Deus. Abra a sua Bíblia em Jó, por favor. Ainda bem que se essa aqui é parte que você vai ter que ler só um livro. Abra lá em Jó 1. Olha o que Deus foi fazer com Jó. Foi Deus que começou tudo isso aqui. Ele tinha um propósito bem específico, né? Mas Jó ficou bravo com ele e não foi sem razão. Jó ficou muito nervoso com Deus e não foi sem razão. Jó 1, 8 a 12. Juntos. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O que Jó era, irmãos? Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. É Deus que está falando, não é qualquer um. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, ou seja, em vão, desinteressadamente, teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe? Sebe era uma cerca de espinhos que cercava protegia a casa da maioria das pessoas na época. Algo semelhante com a nossa cerca elétrica de hoje. Só que essa sebe era do chão até o alto. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha qual é a alegação do diabo para a fidelidade
de Jó a Deus. Ele está dizendo três coisas. O Senhor tem protegido e guardado Jó em tudo. O Senhor tem protegido e guardado ele em tudo. Segundo o diabo disse, o Senhor tem abençoado Jó em todas as suas obras, tem abençoado todos os seus empreendimentos. E ainda Satanás disse, o Senhor tem multiplicado todos os bens de Jó. Então é claro que ele te serve. É por isso que ele serve o Senhor, é por isso que ele ama o Senhor, que ele obedece o Senhor, que ele é temente ao Senhor. O Senhor tem feito maravilhas para ele. Agora veja o verso 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha bem, irmãos, que coisa terrível. Satanás sai da presença de Deus com a permissão para bagunçar, mais do que bagunçar, fazer uma devastação na vida de Jó. Olha os versos 13 a 19, depois você pode ler os 13 a 19, não vamos ler agora, mas esses versículos 13 a 19 dizem que num só dia Jó perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus filhos, todos os seus empregados, e perdeu todos os seus animais, todos os seus empregados, e o que ele tinha de mais precioso, os seus filhos. Perdeu tudo num dia. Só não perdeu a esposa. Mas eu acho que isso era estratégia de Satanás. Eu acho. Era uma estratégia. Versos 20 a 22. Leia comigo, 20 a 22, juntos. Então Jó se levantou. Olha bem, versos 20 a 22, se Satanás tinha razão. Veja se Satanás tinha razão. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. 21, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Essa é uma pessoa que conhece, que experimenta e que vive o sentido dessa vida. Mas a maior prova para aquele homem de Deus ainda viria. Vai lá no capítulo 2, Jó 2, 3 a 10. 2, 3 a 10. Juntos. Perguntou o Senhor a Satanás. Jó 2, 3 a 10. Perguntou o Senhor a Satanás. Nova provocação. Deus está caçando coisa para a vida de Jó. Deus está caçando complicação. E das horríveis, das mais horríveis, das mais inéditas para a vida de Jó. A gente conversa sobre isso se vocês quiserem, mas agora não é hora. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Está vendo, irmãos? Esse é um ser humano cuja vida tem sentido. E sabe qual é o maior sentido da vida do homem? É Deus poder se orgulhar dele. É Deus poder se vangloriar desse homem. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Presta atenção nisso. Deus está dizendo que não tinha causa, nem no próprio Jó, para tudo que aconteceu com ele, na vida dele. No próprio Jó não tinha causa, não. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, ou seja, a saúde e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Verso 5. Estende, porém, a mão, ó a provocação do inimigo. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 6. Disse o Senhor a Satanás:
eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, verso 7, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher, eu não disse que era estratégico? Eu acho que era. E agora está provado aqui, ó. Era estratégico. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era exatamente isso que Satanás esperava que Jó fizesse. Perfeitamente isso aqui. E foi o que a mulher disse para ele fazer. Por isso, acho que foi por isso que essa mulher foi a única que ficou viva na vida de Jó. 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas não é só isso. A confirmação cabal de que Deus era tudo para Jó vem da própria boca de Jó no final da história. Vai lá em Jó 42. Jó 42, 7 a 8. Amém? Vamos lá? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Primeira vez. 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó. Segunda vez. E oferecei holocausto por vós, o meu servo Jó. Terceira vez. Orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quarta vez. O meu servo Jó. Deus está dizendo: ele disse de mim o que era reto. A minha ira se acendeu contra vocês, amigos de Jó, mas não contra ele. Deus está dizendo: Satanás perdeu. Porque o sentido da vida desse homem era o próprio Deus. Satanás perdeu. Então, por que Jó amava e servia a Deus? Por só uma razão: o próprio Deus. E queridos, isso é o que eu e você precisamos nos perguntar. Preste atenção. Você é cristão só por causa de Deus? Ou tem outras razões fundamentais? Talvez essas outras razões fundamentais sejam um casamento. Você quer que Deus te dê alguém para você se casar, ou te dê uma restauração, uma satisfação no seu casamento. Talvez seja por isso que você busca e serve a Deus. Talvez tenha outras razões fundamentais. Pode ser família, saúde, felicidade, sucesso profissional. É só Deus a razão ou tem outras razões? Escute bem, se há outras razões para você servir a Deus, além do próprio Deus, se há outra razão para você buscar a Deus, e servir a Deus, e obedecer a Deus, e adorar a Deus,
Se há outras razões, além do próprio Deus, na hora da tribulação, provavelmente você vai se virar contra Deus. Você vai se virar contra Ele, isso pode acontecer só na sua mente e coração. Você continua lendo a Bíblia, vindo à igreja, confessando a sua fé em Deus, mas o seu coração já está comprometido. Você não tem mais motivação para com Deus, não tem mais disposição, não tem mais ânimo para com Ele, porque Ele não está atendendo às suas expectativas. Ele não está funcionando na sua vida. Ele não está fazendo diferença na sua vida. E como Ele não está funcionando, não está fazendo diferença, Ele não está atendendo às suas expectativas para esta vida, então você já não tem muita disposição, motivação, ânimo para com Ele. Seu coração está frio, sua fé está inerte, quase praticamente não existe. Você está desanimado, está desmotivado e muito indisposto espiritualmente para com Deus e as coisas de Deus. Isso pode acontecer por palavras. Às vezes as suas palavras transpiram, extravasam o descontentamento com Deus, a tristeza com Deus, a decepção com Deus. Palavras de murmuração, palavras de muita irritação, de muita amargura. Geralmente a causa é mais profunda, é o próprio Deus. Você vê crentes assim, crentes irritados, nervosos, crentes murmuradores. A insatisfação é mais profunda. Deus não está sendo o que Ele promete, o que Ele devia ser para mim. E não está fazendo o que Ele tinha de fazer na minha vida. Deus está sendo omisso. E isso pode acontecer, você pode se virar contra Deus, pior ainda, em ações e decisões. Começa a fazer coisas e tomar decisões que negam a palavra de Deus, que negam as promessas de Deus, que negam o Deus que você confessa. Suas ações e decisões não refletem o temor de Deus, o amor de Deus, a alegria em Deus e o compromisso de glorificar a Deus com a sua vida. Isso acontece porque Ele não está atendendo às suas expectativas. Deus era o sentido da vida de Jó. Não havia em Jó, não havia outros motivos, razões, interesses desse mundo pelos quais ele buscava e servia e obedecia a Deus. Jó não tinha outras razões, não tinha outros motivos, não tinha outros interesses, não tinha outras expectativas para amar, buscar e servir a Deus. Não coisas desse mundo. E quando nós servimos a Deus por razões que não são o próprio Deus, a consequência final e pior, talvez não seja pior, talvez seja um ato de autenticidade, seja um procedimento de sinceridade, de abandonar a hipocrisia. Seja lançar fora a hipocrisia, que é uma das coisas piores que o ser humano pode viver e cometer. Se Deus não é a razão central, não é a única razão de servirmos a Deus, pode chegar o momento que nós vamos a um abandono total da fé. Vamos parar de ler Bíblia, de orar, de vir à igreja, de dizer que Cristo é nosso Senhor e Salvador. E vamos viver mesmo no pecado e no mundo. Apostasia total. E seria um ato de sinceridade, em vez de ficar na hipocrisia de ser cristão, sem ser cristão. Deus é o sentido da sua vida.
Segunda pessoa que vamos verificar hoje. Juntos. Por que Jesus amou e serviu a Deus? Preste atenção. Por que Jesus amou e serviu a Deus? A resposta está em vários versículos do Evangelho de João. Veja como Deus o Pai era o centro absoluto da vida de Cristo. Preste atenção. Deus o Pai era o centro absoluto da vida de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou ler só o conteúdo central de cada versículo, só a parte que serve ao nosso propósito nesse momento. Você pode anotar os versículos, depois você lê em casa. Você pode anotar os versículos que eu vou citar, tentar citar 2 vezes a referência. João 4,34. João 4,34 diz assim, escute aí. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5, verso 19. João 5,19 diz: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Verso 30. João 5. Eu não procuro a minha própria vontade. Olha o que Cristo está falando. Eu não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Verso 36b. As obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse. Obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas são as que eu faço. João, capítulo 6, agora o verso 38. Diz assim, João 6, 38. Eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Agora João capítulo 7, João 7, o verso 16, diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus falando. Verso 18: não procura a minha própria glória, mas procura a glória daquele que me enviou. Procura a glória daquele que me enviou. João capítulo 8, 26, parte B. Jesus diz, João 8, 26b: aquele que me enviou é verdadeiro. As coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Ainda em João 8, verso 28, parte B. Sabereis que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. 38, parte A. Eu falo todas as coisas que vi junto de meu Pai. Não falo nada independentemente dele. Falo todas as coisas que vi junto de meu Pai. 42b, ainda em João 9, João 8. 42b. Eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Não vim de mim mesmo. 49. Eu honro a meu Pai, honro a meu Pai, e vós me desonrais. 54 de João 8. Quem me glorifica é meu Pai. 55. Vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço e guardo a sua palavra. João capítulo 10, verso 18b. João 10, 18b. Falando da redenção dos eleitos, Jesus diz: este mandato recebi de meu Pai. Eu só salvo os pecadores que meu Pai me mandou salvar e me concedeu para salvar. Verso 25b. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. 32. Tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai.
Por qual delas me apedrejais? Os versos 37, 38, resumindo, Jesus diz: eu faço as obras de meu Pai. Se você for para o capítulo 12, versos 49 e 50, capítulo 12 de João, 49 e 50, Jesus diz: eu não tenho falado por mim mesmo, o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus está dizendo: eu não digo uma vírgula que Deus não me mandou dizer. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 50. Jesus diz: as coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Como o Pai me tem dito. João 13, verso 3. Sabendo Jesus que o Pai confiara tudo às suas mãos. O Pai confiara tudo às suas mãos. 31. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. João 14, 10. 14, 10. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. As palavras são dele, e as obras são dele, através de mim. Verso 13. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 24. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E 31. Eu amo o Pai, faço como o Pai me ordenou. E João 15, 10b. João capítulo 15, verso 10b. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 15b. 10b foi o que eu li, agora 15b. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E João 17, Jesus diz no verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está dizendo: eu vivi 100% para a tua glória, e fiz 100% a tua obra e não a minha. Não vivi, Jesus está dizendo ao Pai, eu não vivi 1% para a minha glória, e não fiz 1% da minha obra, mas fiz a tua obra. E João 17, 10, ele diz: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Querido, Jesus Cristo só tinha dois recursos: o Pai e o Espírito Santo. Jesus só tinha dois recursos nesse mundo: o Pai e o Espírito Santo. O Pai como a sua motivação, inspiração e propósito absolutos, e o Espírito Santo como seu capacitador ou capacitação. Jesus não fez a sua obra no poder da sua divindade, mas no poder do Espírito Santo. Jesus só tinha nesse mundo dois recursos: o Pai e o Espírito Santo. A vida de Cristo, a pessoa e a vida de Cristo eram centradas no Pai e capacitadas pelo Espírito Santo. Somente isso, nada mais. Essa é a razão que ele resistiu ao pecado, ao diabo, ao mundo, e suportou a cruz. Por quê? Porque o Pai era tudo, tudo para o Senhor Jesus Cristo. O Pai era tudo para ele. Ele viveu para o Pai e para mais nada, somente para o Pai e mais nada deste mundo. Talvez você tenha estado desmotivado e tenha desobedecido a Deus, porque você não conseguiu, ou perdeu alguma coisa. Mas saiba, querido, Cristo não teve e não conseguiu nada deste mundo. Para Ele mesmo não.
Tudo que ele foi, tudo que ele fez, tinha o Pai como foco, como propósito, como alvo supremo. Era o Pai. Então, por que Jesus amou e serviu a Deus? Porque o Deus Pai era o sentido da vida de Jesus Cristo. O Deus Pai era o sentido da vida de Cristo. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Talvez você pergunte, mas pastor, o senhor está querendo dizer que eu não posso ter nada deste mundo? Eu não posso ter nada dessa vida? Não, querido, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode servir nada deste mundo. Você não pode servir nada deste mundo. Nada você pode servir em lugar de Deus. E muitas vezes nós servimos o que temos ou o que não temos. E o que mostra, o que comprova que nós estamos servindo o que temos ou o que não temos? É quando as coisas dão errado, nós ficamos cheios de incredulidade, murmuração, desânimo espiritual, e muitas vezes escolhemos o pecado e vivemos num certo pecado, porque achamos que é justificável pecarmos, porque as coisas não deram certo para a gente. Nós estamos frustrados, nós estamos tristes, nós estamos infelizes. Então, um pecadinho é justificável para aliviar a minha dor. Um narcótico, uma dose da cocaína do pecado, para aliviar meu sofrimento. Isso que mostra que nós estamos servindo coisas, servindo aquilo que a gente gostaria de ter, que gostaria que Deus fizesse por nós, ou que Deus nos desse. É esse que está sendo o nosso Deus, e não Ele mesmo. Ou então estamos servindo aquilo que perdemos, porque perdemos agora. Então vamos seguir os impulsos do nosso coração, as ideias da nossa mente. Vamos deixar a palavra de Deus, os mandamentos, as verdades das Escrituras meio de lado e vamos seguir o nosso coração e a nossa própria mente. Ou porque não temos, não recebemos, ou porque perdemos o que tínhamos. E essas atitudes, essas ações, essas reações pecaminosas mostram quem é o sentido da nossa vida. Não é Ele, porque as coisas mudam. As coisas que temos, ou que não temos, ou que perdemos, mudam o nosso coração. Mudam o nosso estilo de vida, mudam a nossa conduta para com Deus. Terceiro, por que Paulo amou e serviu a Deus? Por que Paulo amou e serviu a Deus? Foi para não sofrer aqui? Foi para ser feliz? Foi para realizar seus sonhos? Porque hoje até se prega imensamente na igreja, né? Deus está aí para realizar os seus sonhos. Deus é para realizar seus sonhos. São as pregações poderosas, famosas, ungidas na igreja. Já que Paulo amou e serviu a Deus, amou e serviu a Deus prioritariamente para herdar o céu. Vamos permitir que Paulo nos responda diretamente. Filipenses 1, 20 e 21. Quem puder ler comigo Filipenses 1, 20 e 21 juntos. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Por que Paulo diz que não seria envergonhado? É porque ele não ia perder filho, não ia perder esposa,
não ia sofrer câncer, é porque ele não ia perder emprego, não ia passar fome. Será que por que Paulo dizia que não ia ser envergonhado? Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa é a razão que ele diz que não vai ser envergonhado. Porque ele não ia envergonhar Cristo jamais. Acontecesse o que acontecesse. Viesse a dor que viesse, a perda que viesse, a tragédia que viesse, a necessidade que viesse a aflição que viesse. Ele está dizendo, eu não vou ser envergonhado, porque eu não vou envergonhar Cristo. Verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. É Cristo. É Cristo. Olha lá em Atos 22. Marca Filipenses aí que vamos voltar lá já. Atos 20, 22 a 24. Olha o que Paulo está dizendo. Atos 20, 22 a 24. Quem puder ler comigo. Agora eu vou. Não vai dar para você ler que aqui é NTLH. Então acompanha com bastante atenção. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora eu vou para Jerusalém. Paulo está dizendo, vou para Jerusalém. Primeiro, obedecendo ao Espírito Santo. Sem saber o que vai me acontecer lá. 23. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que, número 2, prisões e sofrimentos estão me esperando. Primeiro eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo. E prisões e sofrimentos estão me esperando. 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante, terceiro, é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que recebi do Senhor Jesus. O trabalho que Ele me deu para fazer. Obedecendo ao Espírito Santo. Prisões e sofrimentos estão me esperando e eu estou pronto. Por quê? Terceiro lugar, o que importa é que eu complete a minha missão. Termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Vai lá em Filipenses 3, 7 a 10, ainda na linguagem de hoje. Filipenses 3, 7 a 10. Quem puder ler comigo. Paulo dizendo, não vai dar para você ler, mas acompanha. No passado, todas essas coisas, ou seja, da religião judaica, valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus. Primeiro ele diz, considero tudo uma completa perda. Depois ele diz, por aquilo que tem mais valor, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E continua, eu joguei tudo fora como se fosse lixo. Joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Verso 9. Estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Verso 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e ter o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte. Qual era o sentido da vida de Paulo? Porque Paulo amava e servia a Deus. Escutem bem, amados. Me parece que o problema de muitos cristãos... Qual é o problema de muitos cristãos com essa vida, com esse mundo?
Qual é o problema de muitos cristãos com esse mundo, com essa vida? Parece que eles sempre esperam, nesse mundo, algo melhor do que Cristo. Eu espero que não seja o problema de nenhum de nós aqui nessa igreja local, mas é o que eu percebo na maioria dos chamados cristãos hoje. Parece que eles sempre estão esperando algo melhor do que Cristo para as suas vidas nesse mundo. E esse algo é sempre alguma coisa desse mundo. Parece que eles consideram melhor do que Cristo e esperam receber, escute bem, parece que eles consideram melhor do que Cristo e esperam receber uma saúde quase perfeita, que Cristo ou que Deus lhes dê. Uma saúde quase perfeita, um cônjuge quase perfeito, um trabalho quase perfeito, uma condição financeira quase perfeita, uma experiência emocional quase perfeita. E porque isso não acontece, eles estão bastante desanimados espiritualmente e pecando contra Deus. Porque as suas expectativas não estão sendo satisfeitas e Cristo não é suficiente. Cristo não basta. Mas escute bem, se você esperar que o cristianismo o livre, se você esperar que o cristianismo te livre totalmente das aflições, das decepções, das perdas, das tragédias desse mundo, você sempre estará muito desmotivado espiritualmente. Porque sempre alguma coisa ou muita coisa será problemática na sua vida. Muita coisa ou alguma coisa sempre será problemática na nossa vida. Faz uns 15 dias que eu estou orando, que nós estamos orando por uma dor nas costas da Rosana. Uns 15 dias. E eu passei óleo de não sei o quê, e orei, passei óleo, e ela tomou uns negócios lá. E sexta-feira, para o médico, para o exame, para o ultrassom com Doppler. R$230. E o mais barato de Montes Claros, hein? Que tinha de 430, de 400 e não sei quanto, de 380. O lugar mais barato, R$230. E ainda não sabemos o que é. Vamos pegar o diagnóstico amanhã. Se não sair nesse ultrassom, vai ter que fazer outro, para saber qual é a origem dessa dor, se Deus já não a tirou pela sua misericórdia. Vai ter sempre alguma coisa, e eu não estou falando de problema grande não, hein? Falando de um probleminha dessa semana aí, desses 15 dias aí. Um probleminha. Então, querido, se você contar que Cristo vai imunizá-lo, escute bem, se você contar que a fé cristã vai imunizá-lo de sentimentos horríveis, de momentos de profundo desânimo, de problemas na família, de dificuldades financeiras, de pessoas difíceis, de sofrimentos prolongados, etc, etc, etc. Se você contar que a vida cristã vai imunizá-lo disso, você provavelmente ficará muito decepcionado com Deus, deprimido espiritualmente, estará sob o risco de desistir da vida cristã. Até desistir dessa vida mesmo. Porque é por isso que o povo está se suicidando. Mas escute, se você servir a Cristo por Deus, se você servir a Deus por Deus e seguir a Cristo por Cristo, você sempre terá motivo para se alegrar, descansar, adorar e obedecer a Deus. Porque Deus em Cristo nunca vai mudar nem faltar na sua vida. Se você servir a Cristo, colocar esse propósito profundamente no seu coração, eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus por Deus, seguir a Cristo por Cristo.
Não vou colocar outro alvo, outro propósito, outra expectativa junto de Deus. Só Ele. Então você sempre terá motivo para se alegrar. Para se alegrar. Para dar graças a Deus de todo o coração. Dar graças. Sempre terá motivo para adorar o nome dEle, para louvar o nome dEle, para orar. Sempre terá razão, motivação para orar, ânimo para orar, esperança para orar. Sempre terá vontade de orar. Se Ele for o motivo da sua vida, terá sempre vontade de orar. Alegria em orar. Sempre terá motivo para dar graças a Deus, para louvar o Senhor, para obedecer a Deus. E para vir para a igreja. E para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Deus, em Cristo, nunca vai mudar. Nem faltar na sua vida um segundo sequer. Ele não vai mudar, nem vai faltar. E você diz, pastor, mas o cristianismo não, assim, não, nas circunstâncias da gente, o cristianismo não faz diferença. Claro que faz, irmãos. Faz muita diferença, principalmente se a gente anda em fidelidade, em obediência a Deus. O cristianismo pode fazer, e muitas vezes faz, grandes diferenças nas circunstâncias, nas experiências da nossa vida. Um cristão fiel a Deus pode ter uma vida muito mais positiva e feliz do que um não cristão, em relação às circunstâncias e experiências desse mundo. Mas o cristianismo não impede que qualquer mal possa nos acontecer. O cristianismo pode nos livrar da vergonha do pecado. Pode nos livrar da derrota do pecado. Pode nos livrar de qualquer domínio, comando do diabo na nossa vida. Mas o cristianismo não nos isenta de qualquer tipo de mal. Olha, por exemplo, o que o Espírito Santo disse para o apóstolo Paulo. De cidade em cidade te esperam cadeias e tribulações. Cadeias e de cidade em cidade. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Paulo, essa vai ser a sua rotina. Todo dia ou quase todo dia vai ser assim. Eu fico pensando, irmãos, se o fundamento e a motivação da vida de Paulo fossem boas circunstâncias, experiências dessa vida, se o sentido da vida de Paulo fosse o bem-estar deste mundo, ele teria vivido e morrido em profunda depressão. E isso é o que está acontecendo, a meu ver, com a maioria das pessoas que se suicidam. Cristo não é o sentido. Outras coisas são o sentido. E eu não vou afirmar, mas talvez esses pastores e cristãos que se suicidaram, é porque, tragicamente, eles foram enganados pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo, pela igreja de hoje, pela a filosofia de igreja, de ministério satânica de hoje. E eles se suicidaram, talvez, eu não estou afirmando, mas eu acho provável, muito provável, eles se suicidaram, porque a identidade espiritual deles era ministério, era sucesso, era poder, era glória junto aos homens, glória dos homens.
Talvez o sentido da vida deles não era de fato Cristo. Eram outras coisas. Poder espiritual, sucesso numérico, financeiro, glória dos homens, igreja imensamente numerosa. Talvez seja por isso que alguns se suicidaram. Foram enganados. O sentido da vida deles não era Cristo. Se o sentido da vida do apóstolo Paulo fosse experiências agradáveis, circunstâncias positivas, se o sentido da vida de Paulo fosse o bem-estar deste mundo, ele teria vivido e morrido em depressão. É provável. Concluindo, amados, preste atenção. O sentido da vida é uma pessoa. Isso está declarado explicitamente em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o sentido, e o sentido estava com Deus, e o sentido era Deus. Verso 14. O sentido se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O sentido da vida é uma pessoa, é o Filho eterno de Deus. E a sua vida, querido irmão e visitante, a sua vida só fará sentido quando você puder dizer com o salmista no Salmo 73, 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A sua vida só fará sentido quando você puder dizer com verdade, com realidade, com toda a convicção do seu coração, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Cristo, o sentido da vida, Cristo é o sentido da minha vida e a minha herança para sempre. Irmãos, escutem. Quando nós, prestem atenção, quando nós estivermos sofrendo, seja qual for a tristeza, a dor, a perda, a frustração, nós temos que declarar e nos firmar nessas duas verdades que eu coloquei ali para que você possa ler, falar comigo, e eu espero que você não esqueça. Primeira verdade, todos juntos. Eu sirvo a Deus por Deus. Ele mudou ou me abandonou? Não. Então ainda está essencialmente tudo bem. Vou continuar obedecendo a Ele. Essas são as convicções de quem tem o sentido da vida, que é Cristo. Eu sirvo a Deus por Deus. Ele mudou ou me abandonou? Não. Então, ainda está essencialmente tudo bem. Vou continuar obedecendo a Ele. E a segunda verdade que você deve se agarrar e se firmar no meio de qualquer sofrimento. Vamos falar juntos? Eu fui criado para a glória de Deus e a plena felicidade em Deus na eternidade. A felicidade em Cristo já começa aqui, mas ela só será plena na eternidade. Esse propósito mudou ou mudará? Não. Portanto, continuarei motivado na vida cristã. Aconteça o que acontecer, continuarei motivado,
na vida cristã, porque eu fui criado para a glória de Deus e a plena felicidade em Deus na eternidade. Esse propósito mudou ou mudará? Não. Portanto, continuarei motivado na vida cristã. Contudo, queridos, escute bem, só quem tem Cristo como Senhor e Salvador pode compreender e viver isso. Só quem tem Cristo como Senhor e Salvador. Eu pergunto, Cristo já é o seu Senhor? Cristo já é o seu Salvador? Você pode dizer isso com toda certeza e segurança? Sua vida mostra isso. Se Cristo não é o seu Senhor e Salvador, você tem de fazer, o que você tem de fazer é crer. Crer nele. Somente nele. Ele viveu sem pecados, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para ser o sentido da sua vida. Para salvar o pecador, que sou eu e que é você. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Ou seja, o que é arrepender? Em resumo, eu vou seguir a Cristo. Eu vou abraçar o sentido da vida, vou conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e proclamá-lo a esse mundo. A minha vida vai mudar, isso é arrependimento. O sentido da vida vai me guiar, vai me comandar a partir de hoje. Creia nele e se arrependa. E siga ele. Escute, enquanto você não fizer isso, a sua vida será sem sentido, ou terá um sentido ilusório, criado por você mesmo, que vai terminar em desespero eterno. Porque quando os homens não seguem, não fazem de Cristo o sentido da sua vida, claro, eles vão criar o seu próprio sentido idólatra. O sentido da vida de bilhões e bilhões de seres humanos é sempre um ou mais ídolos, quando Cristo não é o Deus e o sentido da vida deles. E isso vai terminar em desespero eterno. Guarde no seu coração e na sua mente essa verdade central, que é a fundação de tudo. No princípio era o sentido, e o sentido era Deus. O sentido estava com Deus e o sentido era Deus.